Olá, sejam bem-vindos ao nosso 13º dia desse período de jejum, oração, meditação na palavra e louvor ao nosso Senhor. Hoje nós vamos estudar Josué 6. Vou pedir para vocês que leiam todo o capítulo. Aqui eu vou fazer algumas pontuações e vou ler com vocês só alguns versículos destacados, mas eu queria pedir que vocês lessem todo o capítulo na Bíblia de vocês, combinado? Então vamos lá, essa é a famosa passagem de que os muros de Jericó caem. Vamos ver o que aconteceu e o que o Senhor tem para falar conosco. Primeira coisa, lá no versículo 2, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fala assim, ó: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Olha só, não tinha acontecido a batalha ainda. E o Senhor já está falando aqui, eu já entreguei. Ou seja, o verbo já está no passado por uma situação que ainda nem tinha acontecido. Isso mostra o que a gente já falou nos dias anteriores, né? O Senhor, ele não está no nosso tempo. Ele não age no nosso cronológico, né? Ele está no Kairos de Deus. Então a gente pode descansar, sabendo, crendo na soberania, né, do Senhor, que ele já viu toda a história, tá? E eu achei muito interessante isso, porque ele declarou a vitória antes do fato ser consumado. E aqui a gente vê, né, que não foi uma estratégia militar que deu a cidade de Jericó ao povo de Israel, mas foi sim a palavra do Senhor, foi a graça de Deus. E aí, no versículo 3 ao versículo 5, aqui continua falando assim, ó: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. O que eu concluí desses desses 3 versículos, do 3 ao 5? Que a estratégia de Deus, gente, confronta completamente a nossa lógica. O ser humano não consegue entender a estratégia de Deus. A gente não precisa nem perder tempo tentando entender, porque a gente não vai entender. O que tem a ver ficar dando volta em volta da cidade e o muro cair? Eu preciso entender, gente, que isso aqui, né, se eu for olhar hoje, talvez se eu for estudar lá engenharia, eu vou conseguir achar algumas respostas. Mas entenda esse contexto aqui, gente. Isso nunca tinha acontecido. Nenhuma batalha tinha sido vencida dessa forma. Então, não se tinha precedente nenhum na história. E eu não me lembro da gente ter, né, nenhuma história aí que foi vencida dessa mesma forma. Fica lá dando 7 voltas e o muro vai cair, né? Então a gente vê que aquilo ali foi uma direção clara para o Senhor, para aquela estação, para aquele povo naquele momento. E eu fico pensando assim, como que eles creram nisso, né? Assim, tá bom, nós vamos obedecer, Senhor. E aqui tem 2 episódios aqui, né? Dois destaques que eu quero fazer. Primeiro, os sacerdotes iam à frente. O que quer dizer os sacerdotes iam à frente? Então, antes da gente vencer uma batalha no mundo físico, essa batalha, ela é, em primeiro lugar, uma guerra espiritual. Não sei o que você está passando na sua vida. Não sei se é uma situação financeira, se é um problema de família, se é um problema de saúde, uma situação no seu trabalho, alguma coisa no seu ministério, mas eu quero te dizer e te afirmar, primeiro você tem que lutar nos céus, né? Uma guerra espiritual antes de acontecer aqui na terra, tá? E um fator fundamental, a Arca da Aliança. Então, a presença de Deus tem que estar sempre ali, né, conosco. Ela tem que ser o centro de toda a nossa vida. A gente não pode agir sem a presença de Deus. E aí a gente vê lá em Hebreus. Hoje eu vou fazer algumas pontuações do Novo Testamento enquanto eu vou falando dos tópicos. Eu não vou deixar para o final, igual eu tenho feito todos os dias, tá? Então, aí a gente vê lá no Novo Testamento, em Hebreus, né? Hebreus 11:30, lá fala assim, ó: pela fé. Foi pela fé que caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Então, ele deixa muito claro que foi a fé do povo. E aí, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês hoje, está lá no verso 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então
vocês gritarão. Gente, o povo tinha que ficar em silêncio, não podia dizer palavra alguma. A gente sabe que todas as orientações que Deus dá para nós, ela tem um propósito. Nada é em vão, nada é aleatório, né? Tem um propósito. E eles precisavam o quê? Marchar em silêncio. Gente, isso falou tanto comigo, tanto comigo. A gente não precisa, porque a gente às vezes quer ficar contando para as pessoas o que a gente está fazendo, tentando explicar para as pessoas. Aqui eles tinham que ficar o quê? Em silêncio. Se o Senhor deu uma ordem para você hoje, vá, marche em silêncio. Não compartilhe com ninguém, não fale uma palavra, guarde isso. Por quê? Quem estava envolvido no processo já tinha recebido a mesma ordem, ele já sabia. Você não precisava ficar tentando explicar o que você estava fazendo. Então a ordem é, todos vocês, povo de Deus, israelitas, nós vamos marchar em silêncio. Todo mundo já tinha recebido. Então, você contar para alguém que está fora, não era a orientação de Deus. E muitas vezes a gente tem pecado nisso. A gente sai contando as coisas que Deus revelou para nós, as coisas que Deus tem pedido para nós, para pessoas que não estão alinhadas no nosso propósito, não estão alinhadas ali nessa situação que o Senhor está chamando a nós. Às vezes é a sua casa. Então, às vezes o Senhor está dando uma direção específica para a sua casa. Então, o Senhor falou com você, com seu marido, com seus filhos. Fique em silêncio, não compartilhe com mais ninguém. Né? Guarda isso aqui, ó. Fique em silêncio. E eu coloquei aqui, ó, mesmo quando não estamos vendo ou até achando um absurdo, gente, porque vocês imaginam, esse povo devia estar assim, Deus mandou a gente ficar rodando aqui em volta desse muro, 6 dias em silêncio, no 7º dia dá 7 voltas, que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Mas a gente precisa entender, só de obedecer ao que o Senhor diz e marchar em silêncio. E nesse momento nós vamos ser sustentados pela palavra de Deus. Porque se a gente começa a falar demais com pessoas que não estão alinhadas, que não estão para esse momento da nossa vida, às vezes vão vir palavras que vão nos desmotivar, que vão confrontar a palavra de Deus na nossa mente. Então, o que eu concluí? Quando a gente fica em silêncio, guarda aquilo só para nós ou para as pessoas que estão envolvidas ali. A gente guarda a nossa mente, os nossos ouvidos de palavras contrárias à palavra que Deus já deu para nossa vida. Então, isso também é uma forma de defesa, tá? E aí, em Salmos 46:10, ele fala assim, ó. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, aqui eles estavam sabendo o quê? Da palavra de Deus. O que eles precisavam era, saibam que eu sou Deus. Então, a gente precisa saber o quê? Deus é Deus. Deus falou, a gente vai obedecer. É para ficar em silêncio? Nós vamos ficar em silêncio. Sendo sustentados pelo quê? Pela palavra que ele já deu. Em Lamentações 3:26 fala assim, ó. Esse aqui eu adorei. Eu não me lembrava desse versículo mais, né? Lamentações 3:26. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Então, hoje é um convite para nós, né? Nesse tempo aqui que os muros de Jericó caiam, que a gente possa esperar em silêncio pela salvação de Deus. E aí, a gente está aqui falando, fique em silêncio, fique em silêncio. E o próximo tópico que eu vou falar para vocês, né, que está no verso 20, é sobre gritar. Mas que coisa sem pé nem cabeça. Vamos ver o que está acontecendo aqui no verso 20? Aí no verso 20 ele fala assim, ó. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Então, nós vamos ficar em silêncio para sempre? Não, gente, é só um tempo. Porque na hora certa, quando o Senhor nos liberar para falarmos, na hora certa, né, o nosso grito, junto, né, com as trombetas, com tudo que o Senhor tem feito, né, vai fazer com que o muro caia, né? Então, aqui eu coloquei assim, ó, gritar na hora certa, conforme Deus nos orienta, demonstra fé e obediência. A gente sabe que o muro não caiu por causa do grito, foi porque Deus já tinha, né? Deus sempre age na hora certa, Deus já estava ali naquela situação. E aí eu lembrei do que está lá no Novo Testamento, no livro de Atos 25, no versículo 25 e 26, fala assim, ó. Paulo e Silas estavam na prisão. Lembra aquele episódio? Meia-noite, Paulo e Silas na prisão. De repente, eles começam a louvar ao Senhor, cantando hinos, enquanto os outros presos ouviam. E, de repente, vem aquele terremoto estrondoso, tão violento, que os alicerces foram todos abalados. E, imediatamente, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, na hora certa, né, a gente falar, a gente gritar, tem poder.
Então, é para sempre que a gente vai ficar em silêncio? Não, mas o nosso silêncio diz muito e ele inclusive nos guarda de outras vozes que não é a voz de Deus na nossa vida. E no tempo certo, a gente também precisa falar. Vou ficar em silêncio a vida toda? Não. Vou falar no tempo certo. Qual que é o tempo certo? O tempo que o Senhor mandar. Né? Porque o Senhor, o Senhor não está atrasado, gente. O Senhor, ele age no momento certo. E o último ponto que eu quero falar, o quinto ponto, é da Raabe. Vemos aqui Raabe novamente, né? Então, a gente vê que Raabe, no meio de todo o juízo que estava acontecendo, da destruição daquela cidade, Raabe recebeu graça. Tá aqui no verso 22 ao verso 25, vamos lá. Josué, então, né, disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe. Foi só Raabe? Não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E aí o verso 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. A história de Raabe, gente, ela precisa mexer conosco. Raabe era uma prostituta gentia e ela foi poupada por causa da fé e da aliança que ela fez com aquele povo, né, com aqueles 2 espias que foram lá. Então, ela teve um ato corajoso de guardar eles, de esconder aqueles espias. E aí a graça alcança, e a gente vê nisso, né, que a graça alcança quem crê. Todo aquele que crê, gente, vai ser alcançado pela graça de Deus, independente da situação ao seu redor. Aqui fala, ó, eles incendiaram a cidade inteira. Eu fico imaginando se alguém ficasse vivo ali, daquele povo de Jericó, e eles ficaram... Imagina aquele povo que conhecia Raabe, né? A gente sabe aqui que foi toda a cidade incendiada, apenas ela foi poupada. Então, provavelmente, todos morreram ali, né? Não sobrou ninguém para isso. Mas eu fico imaginando se um sobrasse. Ele ia falar assim, não, Raabe não. Eu imaginava que qualquer pessoa da face da terra pudesse ser salva, pudesse ser guardada por Deus. Mas Raabe, a prostituta, não, ela não consigo entender. Né? Não faz sentido. Como essa mulher foi guardada, foi poupada? Né? Era a mais improvável, provavelmente, ali de todos daquela situação. Mas ela teve, em primeiro lugar, um ato de fé, de guardar, né, de esconder aqueles espias. E aí ela teve fé de confessar o que ela estava vendo, quem era o Senhor, e fez a aliança e obedeceu. Porque eles falavam assim, ó, se no dia que a gente chegar aqui não tiver o cordão vermelho, e se tiver alguém dos seus fora da sua casa, nós não somos responsáveis por eles. E se você contar para alguém, nós também não vamos ser. Ó o silêncio aqui de novo na hora certa. E o que ela fez? Ela obedeceu. Pôs o cordão vermelho, pôs todo mundo para dentro da casa dela e ficou ali esperando o Senhor, né? O povo de Deus, ele retirar ela. E ela tá, inclusive, gente, lá no Novo Testamento, de novo, em Hebreus 11:31, fala que pela fé, a prostituta Raabe está desse jeito. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. E uma coisa que eu quero encerrar agora esse vídeo é falando, mesmo com tudo que estava acontecendo ali, né, o povo rodeando a terra, cantando e um monte de coisa e atacando o povo do lugar que eles estavam, eles não se esqueceram da promessa que eles fizeram a ela. Então Josué, que foi o líder, chamou os espias, né, aqueles 2 que tinham lá, falou assim, agora vocês 2 aqui, ó, vem cá, ela escondeu vocês vão voltar lá e vão guardar a vida daquela mulher, vão trazer ela para cá em segurança. E isso falou muito comigo. Porque quantas vezes a gente tem feito promessas para as pessoas, eu vou vir te ajudar, a gente às vezes fala até para os missionários, não, eu vou te sustentar esse ano, né? E aí você manda uma oferta em janeiro, fevereiro, em março você já esqueceu, a pessoa às vezes está ali esperando, contando com aquela oferta sua, e você, pelos mais diversos motivos, você fala que você vai ajudar no grupo ali da igreja para fazer alguma coisa no fim de semana e você esquece. Você faz uma promessa para alguém do seu trabalho, esquece. Você faz, inclusive, uma promessa para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, esquece.
né? Nós, como povo de Deus, olha aqui, gente, esse povo, eles estavam no meio de uma guerra. Eles não tinham, né, nenhum outro artifício, eles não tinham uma agenda eletrônica igual nós temos hoje, que a gente anota o recado lá, tem uma reunião tal horas, e você põe lá, lembrete 30 minutos, um dia antes, quantos lembretes você quiser, pôr do tempo que você quiser, para lembrar, para você não esquecer da sua promessa. Eles nem tinham isso. No meio da guerra, eles lembraram da promessa que eles fizeram. Por quê? Porque nós somos feitos, gente, à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa entender quão séria é a nossa palavra. Sabe, quão séria é a nossa palavra para as outras pessoas? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus, ela é falada uma vez só. Então, Deus disse uma vez, haja luz. A luz existe até hoje. Haja, né, o sol, a lua, até hoje está sendo sustentado. Então, Deus fala uma vez e isso se sustenta por toda a eternidade. Por isso que a gente já falou esses dias atrás aqui. Basta Deus dar uma palavra, né, para a sua vida. Ele não precisa ficar repetindo. Uma vez que ele liberou a palavra, aquilo é suficiente. E assim tem que ser a nossa palavra. Se a gente deu a nossa palavra uma vez, isso tem que ser cumprido. Isso tem que ser suficiente. Então, por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não se esqueça disso. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, se você acha que você não vai conseguir cumprir alguma coisa, não fale, não prometa que você vai fazer aquilo, tá? E se você prometeu, cumpra. Se você prometeu, cumpra, né? Então, primeiro conselho, cuide do que você vai prometer. Se você não acha que é suficiente, se você não vai conseguir, por exemplo, sustentar um missionário o ano todo, fala para ele assim, olha, eu quero fazer um compromisso com você por 2 ou 3 meses, quero fazer por 3 meses. Chegou no final dos 3 meses, a gente avalia se eu consigo fazer mais 3 meses. Então, em vez de prometer um ano inteiro, promete devagarzinho, de uma forma que você possa cumprir. Quando você, até para você, às vezes, tirar alguma coisa, né? Seu filho não te obedeceu e você vai falar para ele assim, ó, você vai ficar um mês sem ficar, sei lá, no celular ou ver televisão. Se você acha que você não vai dar conta de cumprir esse tempo, fala, olha, você vai ficar 2 dias. Fale o que você consegue cumprir. Se a sua amiga te pedir uma ajuda e você talvez não consiga cumprir tudo, fale, olha, eu não consigo tudo, eu consigo só essa parte, ou eu não consigo coisa nenhuma nesse momento. Tá tudo bem você falar que não consegue, que você não pode. O que não pode é você prometer e não cumprir. Então eu quero hoje, assim, trazer essa reflexão. O povo de Deus, né, eles estavam ali no meio da guerra. E eles lembraram da promessa. Não teve desculpa de, eu tava muita coisa na cabeça, eu esqueci. Porque hoje tudo é assim, né? A gente, eu tô muito distraída, não consigo lembrar das coisas. Não é essa. Nós temos a mente de Cristo. Hoje nós temos ferramentas, né? Que vão nos ajudar. Então, use uma agenda. Se você não consegue, às vezes eu tentei usar por um tempo uma agenda de papel. Ela não estava comigo todas as vezes que eu precisava anotar alguma coisa. Então, isso foi muito ruim. Hoje eu uso a minha agenda do meu celular, né? O meu Google Calendário. Por quê? Onde eu estiver, eu consigo acessar, meu celular está na minha mão, eu já coloco ali na hora, ponho recado, ponho cores diferentes, ponho lembretes, às vezes um dia antes, um dia depois, ou algumas horas antes, né? Para que eu não esqueça do que eu tenho falado. É uma luta, é um desafio, mas nós somos povo de Deus. E nós precisamos, né? A nossa palavra tem que ser uma só. As pessoas precisam acreditar, né? Confiar no que a gente está falando, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, assim como aqueles espias voltaram para cumprir a promessa deles, eu quero te encorajar a cumprir todas as promessas que você, né, já fez ou vai fazer agora, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.